Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Queridos irmãos e irmãs, o alimento é uma das realidades, um dos elementos imprescindíveis da vida humana. Por quê? E é óbvio, porque sem alimento nós não podemos viver. Sem nos alimentar, nós não conseguimos ficar de pé. Quem veio de realidades difíceis do Brasil, como o Nordeste, ou mesmo aqui, que já passou fome ou quase passou fome, sabe muito bem o que estou falando. Só que é uma realidade talvez vivida por muitas pessoas no passado, mas infelizmente ainda uma realidade vivida por muitas pessoas no Brasil e no mundo. Eu estava lendo que cerca de 35 mil crianças, por exemplo, morrem por dia no mundo vítimas da fome. Isso dá mais de 11 milhões de crianças por ano. Então, enquanto nós estamos falando aqui, milhares de crianças estão morrendo, porque sem comida a gente não vive. E é uma grande contradição, porque nós temos e vivemos num mundo que tem condições tranquilas de saciar a fome de muitos. Mas, por trás desta injustiça, por trás dessa realidade trágica, está sempre o coração do ser humano, que se deixa frequentemente levar pelo egoísmo, se deixa levar frequentemente pela maldade. Mas voltemos-nos sobre essa imagem do alimento. Então, o alimento, um elemento que não pode faltar na nossa vida. Ora, Jesus, o Verbo encarnado, vem ao nosso encontro, prepara os discípulos para continuar a sua missão, e para continuar a sua presença no nosso meio,
ele lança mão de dois símbolos muito importantes, que seriam para nós o arroz e feijão, que é o alimento, daquele contexto, o pão e o vinho. E ali na última ceia, conforme nós celebramos na Semana Santa, ele sela uma nova aliança, não mais uma aliança selada no sangue de touros e cordeiros, como nós temos na primeira aliança, mas uma aliança que vai ser selada no seu próprio sangue. E para, como eu disse, permanecer presente no caminho dos discípulos, no caminho da igreja, ele pega esses dois símbolos, o pão e o vinho, tão caros à cultura, e através desse gesto na última ceia, faz destes símbolos não mais simplesmente pão e vinho, mas o sinal perpétuo da sua presença no nosso meio, que é o seu corpo e o seu sangue. A partir dessas palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, estes símbolos, eles se tornam, na verdade, a presença real do Senhor na vida da igreja, na vida de cada um dos seus discípulos e discípulas. É uma forma de dizer: eu quero estar presente na vossa vida, eu quero alimentar vocês nessa caminhada, nessa peregrinação terrestre. Então nos deixa a Eucaristia. E a igreja, desde os seus primórdios, vai se reunir em torno da mesa da palavra, que é outra forma de ser alimentado pelo Senhor, e caminha junto com a mesa da Eucaristia. E a Eucaristia vai se tornar o centro de toda a vida cristã. A ponto que o Papa João Paulo II vai dizer, a igreja vive da Eucaristia. E a Eucaristia, ela tem várias dimensões. Nós temos, em primeiro lugar, a dimensão do memorial, quer dizer, é o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Todas as vezes em que nós celebramos a missa, nós celebramos a Eucaristia, nós fazemos memória e atualizamos este mistério da entrega do Verbo encarnado na cruz, pela nossa salvação. Portanto, falar de Eucaristia significa falar de ternura de Deus, significa falar da bondade, significa falar do amor incondicional, significa falar de entrega, significa falar de salvação. Falar da Eucaristia significa refletir sobre um caminho que nos traz a verdadeira felicidade, que é o mesmo caminho percorrido por Jesus, que é um caminho de doação. Então, nós fazemos memória do sacrifício de Jesus na cruz. Mas celebrar a Eucaristia é também um encontro fraterno. É este momento em que a comunidade se reúne em torno da palavra e da Eucaristia, e através dessa contemplação dos mistérios de Deus na palavra, na Eucaristia, nós criamos vínculo de fraternidade entre nós. Por isso é um momento de alegria, é um momento de felicidade, porque nós nos encontramos. Aliás, é um dos aspectos que nós precisaríamos resgatar dentro da igreja, e sobretudo dentro das grandes cidades, porque frequentemente para muitas pessoas ir à missa, participar da Eucaristia significa simplesmente cumprir um rito, cumprir uma lei da igreja, quando na verdade tem tudo a ver, rito, a gente cumpre também o mandamento da igreja de participar da Eucaristia, mas é sobretudo o encontro de fraternidade entre irmãos e entre irmãos, que nos alimenta para a missão, que nos alimenta para enfrentar o dia a dia, essa nossa vida marcada por tantos altos e baixos. Eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram e dizem: padre, quando eu não vou na missa no final de semana, não que eu fique feliz com isso, mas o sentido, vou falar no sentido positivo, não falar pelo sentido negativo, quando eu vou na missa, é uma grande força que eu recebo para enfrentar a minha semana. E quando eu não vou, realmente falta algo. Muitos de vocês me testemunharam isso, Então, é o momento de nós nos alimentarmos da palavra, da Eucaristia, dessa presença de Deus também na pessoa do irmão, porque nós não podemos esquecer que Deus tem vários modos de se dar a nós. De modo sublime a Eucaristia, mas o Senhor se dá a nós na palavra, o Senhor se dá a nós
na pessoa do nosso irmão. O Senhor se revela na natureza, o Senhor se revela naquele momento de oração. O Senhor, Ele tem vários modos, infinitos modos de se revelar a nós. E ai de nós se queremos prender Deus nos nossos parâmetros, porque às vezes nós queremos prender Deus nos nossos esquemas. E eu sempre digo, Deus se revela a nós de modo sublime aqui, na Eucaristia, de modo especial na palavra, mas o Senhor se revela também na vida da comunidade. Deus fala a nós também pela realidade que nos cerca. E daí também o aspecto social da Eucaristia. Celebrar a Eucaristia significa se lembrar também daquele gesto de Jesus em João 13, em que Ele lava os pés dos discípulos na última ceia. Ou seja, só tem sentido dizer que eu amo Jesus na Eucaristia se eu também for capaz de enxergar Jesus no outro, de modo especial naquele que sofre, de modo especial naquele que se encontra numa situação de precariedade, e quando eu me coloco ao serviço dos outros. Porque para Jesus ter poder, porque Ele é o Senhor, significa servir, significa amar, significa se doar. Então esse aspecto fundamental da Eucaristia que nos é lembrado de modo especial no Evangelho de São João. A Eucaristia é se tornar outro Cristo no mundo. E portanto comungar o corpo e o sangue do Senhor significa comungar com o pensamento, com a mensagem, com a vida que Jesus nos trouxe, que nós contemplamos no Evangelho. Por isso que é contraditório quando a pessoa diz que ela comunga o Senhor, seja pela palavra, seja pela Eucaristia, porque como eu disse, existem outros modos, e mesmo quando a pessoa não pode aceder ao sacramento da comunhão, existem outras formas de buscar essa comunhão com o Senhor, mas quando ela diz que ela contempla o Senhor, que ela vive, que ela recebe a Eucaristia, mas que ela saindo dessa igreja, ela se esquece que ela é cristã, e que tem uma atitude completamente diferente daquilo que o Evangelho nos diz, essa pessoa entra em contradição. É aquilo que nós chamamos de divórcio entre fé e vida. E isso, infelizmente, a gente vê na nossa vida de igreja. Não aqui, porque aqui vocês são todos santos, imaculados, e vivem plenamente o mistério da Eucaristia. Mas a gente encontra muita gente por aí que acaba divorciando a sua fé e vida. Não que nós não caiamos em contradição às vezes na nossa vida. Às vezes, por mais que você queira fazer o bem, você acaba caindo em contradição. Todos nós vivemos essa realidade. Deveríamos amar e não amamos, deveríamos partilhar, muitas vezes não partilhamos, deveríamos ajudar e muitas vezes não ajudamos, mas é a própria palavra, é a própria Eucaristia que vai nos ajudando a nos purificar e nos fazendo crescer na nossa fé, crescer na nossa conversão, porque conversão é todo dia. Daí a importância da Eucaristia, daí a importância da missa dominical, e aqueles que podem também nos outros dias da semana, para a gente se alimentar da presença de Deus na palavra, na Eucaristia, para encontrarmos forças, como o povo de Israel. O povo de Israel, na sua caminhada no deserto, Deus se manifesta de várias formas, e uma das formas é fornecendo o maná, o pão, para que eles tenham forças de caminhar no deserto. É uma imagem muito bonita da nossa própria vida, né? O caminho no deserto é uma imagem da nossa vida rumo à terra prometida, que é a vida com Deus, a vida plena com Deus. Mas este maná lá no Antigo Testamento é só uma imagem de um outro maná, muito mais profundo, muito mais esplendoroso, que é o próprio Jesus. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Onde Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Belém, não do Pará, concorda? Como eu ouvi falar, que o jogador falou, você estava em Belém do Pará, está muito bom estar aqui na terra que Jesus nasceu, não é Belém do Pará, Mas o que significa Belém? Belém significa casa do pão. Casa do pão. Então, Jesus não poderia nascer em outro lugar melhor, porque Ele é o pão da vida, ou seja, aquele que nos alimenta na nossa estrada, aquele que dá sentido à nossa vida. Logicamente, quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, e quem come a sua carne e bebe o seu sangue permanece nele, logicamente Ele se refere à Eucaristia, mas Ele se refere também a outras formas de se dar a nós. Portanto, no deserto da tua vida, olha para a tua vida agora,
Quais são as dificuldades, os sofrimentos, os altos e baixos que você enfrenta na tua vida? Naqueles momentos em que você muitas vezes se sente fraco, naqueles momentos em que você muitas vezes se sente aflito, pois eu digo para você, Jesus é o pão da vida que dá sentido à sua história, que dá sentido à sua existência, que faz com que você consiga ressignificar aquelas situações que para você se apresentam como incompreensíveis. E é Ele ao mesmo tempo que te aponta, que te mostra o nosso destino final. Qual que é a grande esperança que nós alimentamos no nosso dia a dia? De que um dia nós viveremos plenamente a nossa relação com Deus na vida eterna. Mas enquanto isso não acontece, mãos à obra. Enquanto isso não acontece, lutemos para que este mundo seja um mundo melhor, começando pela nossa realidade, pela nossa família, o lugar onde nós frequentamos, pela nossa comunidade, para que de fato o mundo reconheça em nós sinal do reino de Deus, sinal da presença de Jesus no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.